Gravando. Boa tarde a todos. Hoje é 12 de agosto de 2021. Vamos dar sequência, então, à disciplina de treinamento físico. Hoje é a aula 4, ainda estamos no assunto dos princípios de treinamento, e hoje nós vamos tratar sobre o princípio da especificidade. Tá? Vamos começar a aula com a questão que eu levantei para vocês lá sobre o artigo de revisão. Tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. A pergunta da aula da tarde, aqui de vocês, né, da turma B, foi para citar duas variáveis que descreviam a energética de locomoção. Só por curiosidade, de manhã também nós fizemos uma outra questão lá, que eu não sei se vocês viram no WhatsApp, era sobre os dois tipos de eficiência que nós temos no movimento humano. Tá? Então, só por curiosidade, tá? A resposta certa de manhã eram os dois tipos de eficiência, eram sobre eficiência muscular e eficiência de transmissão. Tá? Que tem a ver com a primeira parte mais sobre a fisiologia, né? Que tem a ver com sistemas de metabolismo energético, sistema cardiorrespiratório, tudo aquilo relacionado ao problema final de quanto de energia metabólica que eu transformo em trabalho mecânico muscular. Né? Isso é a eficiência muscular, é a primeira eficiência que nós temos assim na sequência de energia. E a segunda parte tem a ver com a eficiência de transmissão, que é aquele trabalho mecânico gerado no músculo, que é o produto da eficiência muscular, o quanto ele é transportado em termos de trabalho mecânico para o ambiente. Né? Então, eu produzo esse trabalho e executo a tarefa. Eu bato numa bola, eu produzo trabalho contra o solo para correr, para caminhar, para saltar, eu venço a barreira do vento lá no ciclismo, na corrida, né? Todos esses trabalhos mecânicos ligados à tarefa final, ao trabalho externo. Né? Então, o quanto isso é eficiente, isso se chama eficiência de transmissão, né? Que na natação, por exemplo, é chamado de eficiência propulsiva, que é super importante. Isso tem mais a ver com a técnica, né? Com aspectos biomecânicos, energéticos. E assim a gente consegue entender um pouco todo esse problema geral do movimento, do ponto de vista biodinâmico, mais integrativo, né? E ao longo do semestre eu vou tentar falar com vocês, nessas primeiras aulas que vai ficar comigo, tentar falar um pouco mais para vocês sobre isso, que eu acho que ajuda a pensar aqueles conteúdos de biomecânica, anatomia, fisiologia, etc., de um modo mais integrado. Bom, mas a questão de vocês, da aula da tarde, a resposta certa era potência energética e custo energético. Tá? Essas duas variáveis são as mais comuns, ou são muito comuns, para descrever a energética de locomoção. Tá? Vocês, eu sei que durante os semestres, nesse eixo biodinâmico, né, durante fisiologia humana, do exercício, cinesiologia, biomecânica, esses termos aparecem, né? Potência, às vezes, como mecânica, né? Potência metabólica, potência aeróbica máxima, capacidade, todos esses termos têm um sentido óbvio, né? Que tem a ver com quanto eu gasto de energia para executar o exercício. Bom, mas a questão é que agora, claro, na disciplina de treinamento, eu quero que vocês entendam um pouco mais em detalhe, assim, o que significa esses sobrenomes energéticos, né? Então, quando eu falo em potência, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em capacidade, o que eu quero dizer com isso? Bom, nesse caso aqui, eu só pedi para vocês elencarem aquilo que tinha no abstract do artigo de revisão, né? E ali estava escrito o quê? Um deles era uma variável que descreve essa energética, era a potência energética. E o que significa isso, gente? Quando eu falo em potência, isso está super conceituado na física, né? E a gente faz uma tradução para a fisiologia, que significa o seguinte: o quanto que eu gasto de energia na medida do tempo, tá? E mais conceitualmente, eu diria o seguinte: o quanto de energia que eu gasto mais rapidamente. Então, se eu gastar muita energia muito rápido, isso significa uma alta potência. Se eu gasto energia mais lentamente, isso é uma baixa potência, tá? Então, exercícios aeróbicos têm essa característica. Geralmente tem uma potência relativamente mais baixa, né, por muito tempo. Né? Isso envolve uma potência energética relativamente baixa, digamos assim. Exercícios anaeróbicos, né? Saltar, sprint, né? Isso tem a ver com atividades de alto nível de potência. Eu gero muita energia em pouco tempo. Né? Isso é permitido por causa das minhas rotas metabólicas anaeróbicas. Tá? Isso é
potência. Depois, por exemplo, né, hoje mesmo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre potência energética, por exemplo, do VO2 máximo, né, que avalia a potência aeróbica máxima. Né? O que significa isso? É o quanto que a minha rota metabólica oxidativa consegue produzir energia para o exercício rapidamente. Por quê? Porque tem tempo no meio. Por exemplo, a unidade, se vocês forem ver a unidade de VO2 máximo, vocês viram lá na fisiologia do exercício, é mililitros de oxigênio, que é uma medida de energia, mesmo indireta, que a gente sabe que vem da calorimetria indireta, tá? Mas reflete energia, por quilograma, que é para normalizar tamanho, por minuto, né? Ou seja, por tempo. Tá? Isso não significa dizer o quanto de energia que eu tenho à disposição para aquele sistema, não é isso, mas o quanto rápido eu consigo usar. Essa que é a questão. Tá? Isso tudo é potência. Se eu for pensar em potência anaeróbica, por exemplo, do sistema lactato, eu tenho lá o teste do Wingate, que é o mais conhecido, né? Que é 30 segundos no ciclo ergômetro, tá? Ou o teste de 1 minuto de saltos, ou o teste de Rast, né? Que são os tiros de 30 metros. Todos eles, de certa forma, avaliam a rota metabólica minha da glicólise, a glicólise anaeróbica, que eu chamo também de sistema lactato, né? Essa rota, essas atividades, eu consigo gerar uma potência maior do que a aeróbica. Tá? E tenho também o sistema ATP-CP, ou fosfagênio, né, que são aquelas que envolvem o quê? Atividades de poucos segundos, que eu gero a máxima potência que eu posso. Nesse caso, a potência energética é até 5 vezes ou 10 vezes maior do que a potência aeróbica. Isso outro dia eu posso mostrar, até vamos mostrar para vocês quando eu mostrar a curva de Wilk. Tá? Mas resumindo, vocês já devem ter ouvido falar de testes de saltos, testes de VO2 máximo. Agora a ideia, de novo, na cadeira, é a gente tentar unir tudo isso, para pensar de forma mais integrada todas essas questões, para preparar, deixar vocês mais prontos para preparar exercício, pensar o exercício de modo integrado, e não só nas caixinhas, aquilo que eu falei, nas gavetas lá, de uma coisa ou de outra. Bom, mas voltando. Aqui eu dei exemplos de potência energética, tá? Sempre relacionado a tempo. Bom, a outra variável, que era a resposta certa, era custo energético, tá? E no artigo ali pode aparecer como custo metabólico ou custo de transporte, tá? O sobrenome tem que estar sempre custo, tá? Quando eu falo de um custo energético, o que eu falo? Aí é mais específico para os casos da locomoção. Eu vou verificar o quanto o sujeito está gastando de energia, que sempre tem a ver com isso, né? Mas por metro percorrido, tá? Então, a unidade geralmente é joule por quilograma por metro, né? Ou por quilômetro, por alguma medida de distância. Tá? Essa unidade me dá a ideia de economia de movimento. Não é que me dá a ideia, realmente o desfecho, é a variável que melhor explica a economia de locomoção. Tá? É básico. Quanto eu gasto por metro percorrido? Quem gasta menos é mais econômico. Tá? É uma medida super útil para corrida de distância. Tá? E quando a gente pensa em corrida de velocidade, a gente pensa o contrário. Na verdade, a gente quer gastar mais por metro porque a gente consegue ir mais rápido. Mas é uma outra ideia. Geralmente se aplica mais para as atividades de resistência. Tá? Isso é custo. Okay? Essas duas variáveis que eu queria trazer para vocês, que eu sei que vocês leem muita coisa aí, aparece ao longo do tempo, já devem ter lido, e é importante agora a gente notar bem essas diferenças para poder aplicar bem esses conceitos. Para vocês terem ideia, assim, eu gosto de fazer algumas analogias, né? Quando a gente pensa na economia de um automóvel, geralmente a gente usa lá quilômetros por litro. Se for ver, quilômetros por litro vai me dar economia, que é o inverso do custo. Né? O custo é joule por metro, por quilômetro. Né? Quando eu inverto isso, eu tenho essa medida que é comum. O meu carro faz, sei lá, o BRL lá tem o dojão dele, que faz 6 quilômetros por litro. Né? Sai aquela fumaça preta ou branca, só varia nisso, né? Só fumaça. Ou que nem aqueles tanques lá do Bolsonaro, lá. Foi lindo, né? Pura fumaça. É uma baixíssima economia. Né? Baixíssima economia. E baixíssimo nível de inteligência. Bom, vamos deixar assim, esses comentários, corto aqui. Mas o que acontece, gente?
economia baixa, né? Se eu for transformar isso, eu vou ter lá joule por metro. O que vai significar? Os tanques do Bolsonaro têm um custo muito alto, tá? Porque é muito joule por metro percorrido. Tá? Isso é a medida direta de economia. Ok? Dúvidas, gente? Dúvida dessas perguntinhas que a gente lançou da aula passada? Eu coloquei o custo e poder ali, que era como estava escrito no texto, mas eu também tinha adicionado mecânica e transição, alguma outra coisa que eu não sabia, não tinha certeza se entrava junto ou não, mas essa, pelo menos a resposta certa estava no e-mail. Tá, não tem problema, tá? O de manhã também o aluno me falou lá, professor, botei no Google Translator, não é problema, tá? Eu também uso direto, mas claro, com o tempo a gente vai vendo. O Google Translator é muito genérico, né? Então tem jargão ali que tem que cuidar. Por exemplo, power, às vezes se traduz, vira poder, mas não é, é potência, tá? Nesse contexto energético é sempre potência. Mas é isso aí. Mais outra dúvida, gente? Tranquilo? A outra pergunta tem a ver com, acho que parte do que tu falou, Danley, era as questões das eficiências, né? Nós temos uma eficiência geral de movimento, e o que eu gosto de falar de manhã, eu falei um pouquinho mais que tinha questão a ver, é que o pessoal que estuda, geralmente, o pessoal chega na minha cadeira com muito forte o conceito da fisiologia, e aí acha que a eficiência muscular é toda a eficiência do exercício. Aí o que eu digo é atenção, porque não é toda a eficiência de movimento não tem a ver só com a eficiência muscular. Claro, ela é importante, em parte, mas a gente tem que lembrar que depois eu tenho que, além de ter uma boa eficiência muscular, eu tenho que saber transportar isso para o ambiente. Aí envolve também mais biomecânica, cinesiologia, neuro mesmo, né? Que controla o movimento geral para aquele problema, né? De levar essa energia para o ambiente, né? Digamos assim. Tá? Eu misturei um pouquinho com a questão da manhã, porque eu botei também ali a saída mecânica e entrada metabólica. Eu acho que era mais ou menos... Isso é a eficiência muscular, tá? Que é bem assim, imagine uma fábrica, né? Tá entrando energia metabólica e essa fábrica tira para fora, bota para o outro lado lá a energia mecânica, que é o músculo encurtando, gerando trabalho muscular. Isso é a fábrica do motor, do músculo, né? Isso é eficiência muscular. Depois a gente tem a eficiência de transmissão, que aí não tem mudança de tipo de energia. O que tem ali é o quanto desse trabalho mecânico muscular consegue ser direcionado para o ambiente. Aí é outro trabalho mecânico, externo, que a gente chama. Trabalho mecânico versus mecânico mesmo, né? E quanto mais eu conseguir levar isso como propulsão, me jogar à frente, mais eficiente eu sou do ponto de vista da transmissão. Mas aí não tem variação de energia, aí não é metabólico versus mecânico, aí é mecânico-mecânico. Tá? São as duas eficiências principais, que englobam os dois grandes problemas do movimento. Né? Tá? É isso aí. Mais dúvidas, gente? A outra coisa, para aprofundamentos, lembrem de ler o artigo mesmo e tal, que ali tem mais explicação, tem até questões históricas e tal sobre eficiência. Foi um trabalho bem legal lá que a gente fez com o Marcelão. Né? Gente, deixa eu falar também, para início aqui de conversa, nós temos aqui a presença, né, do Guilherme Berriel, e devidamente uniformizado. Está em Canoas ou está em Saquarema? Não, estou em Saquarema, tá? Estou no intervalo do treino agora. Então, ele está aí direto como a gente diz, né? No fronte de guerra, né? O Berriel, o Guilherme, ele é o meu doutorando, né? Ele trabalha com a gente aí, fez mestrado comigo também, participa do grupo do Locomotion, e ele é um treinador, um preparador físico com uma experiência enorme, né? É uma honra tê-lo, assim, eu digo sempre, ele e o Leonardo Ribas são caras assim que eu tenho o maior prazer de estar sempre colaborando, porque são os caras que estão realmente na prática lá e com trabalhos muito bons, não só cara com prática, mas também unindo realmente a ciência com a prática. E o Berriel agora esse semestre tem o desafio de fazer um estágio docente também, assim como a Diana, de manhã, e o Berriel vai estar com vocês também de tarde. Então eu vou dar essas primeiras aulas e devagarinho ele vai entrando aí também para dar algumas aulas com vocês. E é legal de vocês saberem, né? Porque é um cara que tem experiência internacional, assim, já treinou gente em nível de Tour de France,
atletas de alto nível do voleibol, e hoje ele está trabalhando com a seleção brasileira, né, auxiliando no principal lá e também coordenando a preparação física nas categorias da seleção brasileira. Então, é uma experiência que eu digo para vocês, além da prática, que é de altíssimo nível e muito boa, muito satisfatória, ele também tem essa visão da ciência junto com essa prática, tá? Então, aproveitem aí para sugar. Eu sei que cada exemplo que eu dou, ele deve ter uns 10, né? E muito melhores, né? Então, eu sei que ele se coça aí, que é o cara da prática. Como ele disse mesmo, tá no intervalo de um para o outro, tá sempre lá no... Tá? Então, Berriel, fica à vontade também para participar aí. Eu, às vezes, não paro de falar, levanta a mão ou entra com o microfone mesmo. Tá? Tá bom. À vontade. E que os alunos saibam disso, tá? Porque às vezes não tem noção disso. É um doutorando nosso da nossa unidade, né? Ele é um aluno nosso e às vezes a gente não tem noção. Às vezes a gente fica, gente com ideia, mas essas coisas da prática tá muito longe da gente. Não, tá aqui dentro e tá muito próximo, né? Tá? O Berriel, ao longo do semestre, vai mostrar mais da experiência dele e vai ser legal, porque ele alguns anos atrás, ele estava no lugar de vocês. Foi dali que partiu as coisas, no estágio, o Marcelo Francoviac abriu, aí ele vai falar para vocês. Isso é legal de vocês também se atentarem para essas coisas, né, que vão passando aí os cavalos encilhados e às vezes o aluno não se dá conta. Tá? Vamos lá, vamos dar sequência, pessoal. Então, a aula de hoje é... especificidade, uma palavra difícil de dizer quando a gente está bêbado. Então, eu sempre pego um arzinho para falar. Olha só. O que acontece? O princípio da especificidade, gente, é óbvio assim, o conceito dele. Tá? Vai indicar que no meu programa de treinamento, eu vou ter que incluir exercícios, né, programas de treino, métodos, que envolvam também gestos específicos ao meu objetivo fim. Tá? Vou dar 2 exemplos que são muito fortes e que têm realmente dado muita força para esse princípio nos últimos 30, 40 anos. Eu diria que esse princípio é o que mais tem ganho força, assim, se a gente for ver as mudanças do que se tem feito nos programas de treinamento, nos esportes e tal, tá? Que é essa especificidade. Tá? O que acontece, gente? No campo da saúde, por exemplo, já vou começar já com uma crítica direta, tá? Daqui a pouco eu vou conhecendo aí histórias de treinamento do pessoal na sala de musculação e acabo descobrindo que tem cara treinando em equipamentos de musculação durante 2 anos seguidos, sem nunca fazer nada de peso livre ou nada mais funcional. Obviamente que se esse cara está treinando para a saúde, há problemas, né? Porque, de novo, a gente tem que lembrar que os objetivos da saúde, entre outras coisas, é realizar atividades da vida diária com menor esforço, né? Executando a atividade com mais força, com maior competência, né, para as tarefas. E depois isso lá no envelhecimento, isso vai ser fundamental. Muitas vezes vai ser o diferencial do cara poder caminhar ou não, vai ter impactos muito fortes. Mas antes até é super importante, né, nós termos níveis de força bons. Só que não adianta eu só treinar em máquinas onde muitas vezes não refletem o meu mundo real, né? Então, por quê? Porque não é tão específico. Tá? E aqui no slide, vocês estão vendo, né? Tem 3 modos que eu posso pensar essa especificidade. Pode ser metabólica, pode ser ligada à ativação muscular e cinemática. Eu vou falar um pouquinho delas para dar exemplos dessa importância da especificidade. Mas vamos primeiro para esses exemplos iniciais. Então, eu tenho a saúde, por outro lado, eu tenho os esportes, que também tem mudado muito, assim. Eu não sei, tem aqui, vocês são muito jovens, né? Mas, por exemplo, eu sou lá da época de piá, de ver a seleção brasileira de futebol, que fazia, por exemplo, o teste de Cooper como avaliação principal, que é simplesmente correr o máximo a distância em 12 minutos. Hoje a gente sabe que isso não é muito específico, né? E, inclusive, a carga de treino sobre isso era muito grande antes. Eles ficavam muito tempo apenas correndo, né? Hoje se sabe que também tem isso, mas claro que há uma predominância muito maior de treinamento aeróbico, muito mais específico, né, com mudanças de direção, etc. Né? Esse aí é um exemplo. O outro exemplo assim, que eu dou sobre a questão da especificidade, né, era o próprio teste de VO2 máximo, que eu estava comentando para vocês antes. Né? O que se fazia quase que apenas assim, era testes em esteira. Né? Mas a gente sabe que jogadores de futebol não tem nada de específico fazer um teste na esteira. Eles dificilmente fazem aquela coisa lá de aumentos de ritmo tão assim gradual sem parar. Né? Bom, hoje
existem vários testes bem validados que são muito mais específicos para avaliar essa capacidade cardiorrespiratória, né, também mais parecida para as condições de jogo. Aí aparecem os testes de ioiô, Carminati. Ontem mesmo eu estava vendo lá com o pessoal no Novo Hamburgo, que eles também tem as variações, né? O próprio ioiô, não sei se vocês lembram o que é. O teste do ioiô é o teste de vai e vem, com uma certa distância, que eu não lembro agora, com cones lá, que vai aumentando o ritmo, segundo os bips lá, e vai tendo essa mudança de direção. 20 metros, Tato. 20 metros, né? Então, vai mudando lá a direção a cada 20 metros e vai aumentando o ritmo. Bom, esse próprio teste pode ser feito de modo contínuo, onde o cara vai fazendo devagarinho, depois vai aumentando o ritmo, até onde ele atinge o máximo, ou pode ser também intermitente, onde ele faz uma volta lá e descansa alguns segundos, faz uma metragem caminhando e volta a fazer o próximo ritmo, parecido mais com o que o Carminati faz. O teste de Carminati, um teste de um brasileiro, depois também eu vou falar com vocês, que eu gosto muito, até porque foi uma criação de um cara do futebol mesmo, até do Rio Grande do Sul e tal, que foi aluno da Exefid, inclusive, né? Um aluno que nem vocês que produziu isso e hoje está validado internacionalmente, sendo utilizado em vários lugares do mundo. De novo, um teste intermitente, mais específico para o futebol. Tá? Ou seja, isso também mostra um pouco do que aconteceu de mudança sobre o treinamento. De novo, assim, a gente vê, não sei se vocês só vendo vídeo antigo, tá? Mas eu sou da época que lá no aquecimento os jogadores de futebol era muito exercício assim, mão no joelho, Anfersen, skipping e deu, né? Vai e volta e tal. Hoje tem muita mudança de direção, é mais complexo e o treino tem se inserido muito disso, né? Por quê? Porque tem sido mais específico para os problemas do jogo, tá? Essa mudança é muito importante. Mas o que eu digo, gente? Claro, obviamente não é... A gente tem que lembrar também da história do treinamento, né? A gente lembra assim que no período pré-científico, né? Ou antes da institucionalização do treinamento no sistema moderno mesmo, muitos atletas, isso eu estou falando há 100 anos atrás, né? Muitos deles treinavam apenas fazendo a prova, tá? Isso era muito comum, é uma coisa que parece estranha, mas isso é da história do treinamento. Eu até não falo isso, não tem uma aula minha só sobre história, mas eu gosto de dar essas pinceladas para vocês notarem. Aqui me disse que estava instável. Vocês perderam alguma coisa do que eu falei? Não? Tá. Aí, assim, ó, o que acontece? Se fazia a prova. Os caras, corredor de 5.000, fazia várias vezes a prova de 5.000. Depois se instituiu os treinos intervalados, a periodização, e por aí vai. Tá? O que acontece? Nos últimos 30 anos, houve uma certa volta à especificidade, que não significa que é o cara fazer apenas a prova, mas começou a se treinar em predominâncias maiores, muita coisa mais próxima do problema fim. Mas, claro, com muito treino complementar também. Tá? Então, o que eu diria para vocês assim? O princípio da especificidade, foi a primeira coisa que eu disse, é um dos princípios que mais ganhou força nos últimos 30 anos, mas, claro, a gente tem, e ele encaixa hoje no mesmo modelo de treinos que se pensava mais antigamente, mas, claro, com predominâncias muito diferentes. E qual é a ideia que permanece? É uma ideia de tu jogar exercícios e métodos que sejam mais próximos, sejam, num primeiro momento, um pouco mais distantes do específico, que é o que a gente chama de uma base geral, ou preparatório geral, e aqui na disciplina nós vamos chamar de base geral, tá? Mas é só por, sei lá, só para a gente ter o mesmo termo sendo usado, um período de mais base geral, que no futebol chamam de pré-temporada, por exemplo, por aí vai, tá? Onde eu vou fazer coisas menos específicas e mais gerais, mas vejam que é menos, não quer dizer que não sejam. Depois eu vou dar um exemplo lá do que pode ser essa fase aí. E depois um período mais específico, onde eu vou fazer métodos que são mais específicos, onde eu vou ter a transferência de ganhos que eu tive em uma coisa menos específica para essa mais específica. Tá? E aí é o período de base específica, eu vou chamar. O nome já indica o que é. Então, isso eu vou ter que fazer, tá? De certa, isso se mantém, só que eu diria que nos últimos 30 anos é muito mais específico do que antes, tá? Vamos dar um exemplo, então, que aí já vai para o primeiro caso da questão metabólica, dos estudos do McArdle dos anos 70 e 80. Também, um pouquinho de história. O que acontece? Até ali, início dos anos 80, não é que todos faziam, tá? Mas tinha nadadores que, por exemplo, faziam seus períodos de base correndo, ou faziam um ciclismo, por exemplo. Tá? Isso não é que todos faziam, mas tinha alguns casos.
E o que se acreditava? É que essa base geral, tu podia fazer qualquer coisa que, desde que melhorasse o VO2, isso te daria a base para depois levar para a piscina. Esse era o raciocínio do treinamento. Bom, o McArdle, vários pesquisadores, mas o grupo do McArdle, com vários outros pesquisadores, inclusive eu deixei os artigos, estão na pasta ali dos aprofundamentos no Moodle, tá? Eu, na verdade, não peguei todos do McArdle, tem vários que ele mostra isso que eu vou mostrar mais sintético aqui, tá? Mas tem 2 dele muito bons sobre exatamente o que eu vou falar agora. O que ele vai fazer? Ele vai testar isso. Será que é verdade? Será que esses caras que estão correndo não estão perdendo muita coisa? Porque existia um debate e aí muita coisa da experiência de treinamento com as suas escolas e tal. Bom, ele vai testar isso. O que ele vai fazer num primeiro momento, gente? Uma coisa bem interessante, simples assim. Ele vai pegar corredores de alto nível, ciclistas de alto nível e nadadores de alto nível. Tá? Eles estão equilibrados. Mesmo que seja difícil de avaliar, eram todos do mesmo nível, tá? Então não dá para dizer... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não é porque um era melhor que o outro. Não, todos eram do mesmo nível, era nível internacional. E o que ele fez? Testou VO2 máximo, cada um no seu quadrado, resumindo. Pegou corredores, testou VO2 na esteira. Pegou ciclistas, testou no ciclo ergômetro. Pegou nadadores, levou para o swimming flume, piscina com correnteza, e fez testes de VO2 máximo, com um protocolo semelhante também, que às vezes o aluno diz, mas o protocolo pode ser diferente. Não, eram iguais, tá? Para simplificar, porque aqui até a ideia é só sintetizar o que ele achou desses estudos. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, vou pedir para vocês digitarem ali no chat, tá? Todos digitam, por favor. Se não souberem, chutem, mas botem coragem e respondam, tá? O que vocês acham, tá? E já vou dar uma dica, tá? A resposta daquela época, lá até o início dos anos 80, mudou. Então, não se preocupem com certo e errado. É mais, vamos pensar o porquê isso e o que nós podemos aprender com essa pergunta. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, dentro desse modelo, tá? Cada um fazendo o seu teste de VO2 máximo, de potência aeróbica máxima, tá? Quem era, naquela época, que tinha o maior VO2 máximo? Eram todos atletas do mesmo nível, só que um era nadador, ciclista e outro corredor. Quem era que tinha maior VO2? Botem ali no chat. Vou abrir aqui, que não está me aparecendo. Agora que eu vi a boa tarde da Tati. A mil aqui, nem vi nada. 15 segundos para responder. Vamos botar uma coisa mais. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos lá, gente. Nadador, corredor ou ciclista? O que vocês acham? Legal que começa um, depois vai outro. Ó, começou nadador, agora vai todo mundo de nadador. De manhã também foi assim. Foi uma maravilha. Ufa, alguém variou. Aí eu faço um comentário e alguém varia também. Em ciclista ninguém tenta? A tenteada é livre, né? Se fosse aposta... Eu arrisquei no narrador pensando no ciclista, mas botei narrador. Entendi. Tá bom. Tá bom, vamos considerar ciclista. Mas não tem a questão do errado, certo, gente? Claro, é bom saber o que é as coisas. Eu digo sempre que isso é fundamental, mas depois vai vir o mais importante, que é entender o porquê e o que a gente aprende com esse problema da especificidade que o McArdle se colocou. Que hoje é óbvio, tá, gente? Hoje essa pergunta é óbvia. É claro que ninguém mais faz isso que aquilo que se fazia lá antigamente. Então, fiquem tranquilos sobre isso. Mas o interessante é entender o porquê que a gente aprende um pouquinho sobre especificidade. O que acontece, pessoal? De manhã, colocaram só nadadores, os caras não se arriscaram, tá? Vou começar por aí, tá? Isso não mudou até hoje. Ainda hoje, nadadores são os que têm menor VO2 máximo. Tá? Tem 2 questões envolvendo aqui. Uma delas é central, que já nos ajuda a pensar sobre a especificidade do ponto de vista metabólico. Tá? Um limite para gerar uma... O que acontece? Vamos colocar assim, a natação a gente geralmente pensa porque tem um arrasto, né, uma grande densidade da água e tal, então poderia pensar que, poxa, vai precisar de um VO2 maior. Mas a questão é a seguinte, todos são chegados até o seu limite. Então, tudo bem, no ar eu tenho menor resistência, na corrida, né, eu tenho menor resistência do ar, mas mesmo assim eu tenho que chegar a um limite de movimento, vou chegar ali a um... né? E aí, a questão central, gente, está ligada ao volume de músculos utilizados e a intensidade em que eles são utilizados. É isso que vai me definir um potencial de VO2 máximo maior ou não. E aí a natação perde um pouco nisso.
Porque, embora a natação use muitos músculos, tem aquela frase lá que eu odeio, né? Que o pessoal diz, mas natação é o exercício que usa mais músculos. Eu nunca vi estudo cinesiológico, olha que eu gosto bastante dessa área, eu nunca vi algum que estudou isso mesmo. Mas a gente sabe que usa muito. Só que o problema da natação é que os principais propulsores são os braços, que relativamente não têm um volume tão alto. Então, se usa a perna sim, mas não é na mesma intensidade, tá? E no mesmo volume muscular utilizado que na corrida e no ciclismo. Tá? Essa é a primeira razão assim, desse VO2 que é um pouco menor do que dos outros grupos. De novo, média, tá, pessoal? Porque vem, mas tem um caso. Sim, um caso. Nós estamos falando de médias e comportamentos gerais, tá? De treinamento. Lembrando desse grupo aí que a gente pegou. Agora, a outra questão também é ligada à fisiologia. O professor Cru, eu estudei há alguns anos sobre isso. A gente tem uma bradicardia, que é um dos fatores que determina a VO2, então tem uma certa restrição até pela posição do corpo também, né? E isso também influi também um pouquinho nessa redução, mas é principalmente ao volume muscular utilizado. Agora, a pergunta fica mais difícil quando eu falo entre corredor e ciclista, tá? Mas a resposta está no mesmo fator que eu falei antes, tá? Vou resumir aqui por questão de tempo, tá? O corredor tem maior VO2, naquela época tinha maior VO2 do que ciclistas, em média. Tá? Por quê? Porque o ciclista usa membros inferiores, que tem muito volume muscular, mas usa menos membros superiores, usa mais isometricamente como estabilidade. O corredor usa em torno de 20%, 30% da propulsão é devido ao movimento de braços, embora é um pouco que nem da natação, mas claro, as pernas pesam mais no fim das contas. Tá? Só que ele usa isso e usa para equilíbrio também num problema maior do que do ciclismo. O ciclismo está mais estabilizado. Tá? Então, acaba que o VO2 de corredores geralmente é maior. Só que essa história mudou hoje. Ao longo dos anos mudou. E isso tem a ver com uma questão de treinamento muito interessante. Tá? O que acontece? Bom, vamos primeiro falar daquela época. Então, fechando. O McArdle foi ver que corredores tinham um maior VO2 máximo do que ciclistas, por causa do volume e intensidade da musculatura utilizada, que tem relação direta com a potência limite que eu posso gerar. Dúvidas sobre isso primeiro, antes de eu falar desse caso aí das cargas de treino ao longo aí dos 30 anos, né, que mudou essa resposta. Entenderam isso ou ficaram com alguma dúvida? Sim, mas eu tinha levado em consideração bastante o ciclismo com aquela relação, né, do nadador também, o nadador ter a resistência contra a água e tudo mais, e o ciclista também tem o uso das pernas e tem o outro estímulo externo que seria a bicicleta, né? Não é só o corpo dele aí, tipo, ele tem que resistir também contra ele tem o problema do vento, né? O ar ali, na velocidade que ele vai, ele tem uma resistência bem forte. É das tarefas. Eu ia comentar do vento. Isso, tem. Mas eu vou dizer uma coisa. Ele faz essa briga, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, como vai mudar um pouquinho a percepção de vocês sobre isso. Por exemplo, eu na minha disciplina lá de locomoção, eu começo falando sobre locomoção animal. Eu dou uma introdução meio geralzona, tá? Então, na locomoção do reino animal, alguns poderiam pensar o seguinte: quem é o mais econômico? São animais aquáticos, animais aéreos ou terrestres? Tá? Alguns poderiam dizer, os aquáticos vão sofrer mais por causa da densidade, do arrasto e tudo mais. Tá? Não é verdade. Os animais mais econômicos no reino animal são os animais aquáticos. Mesmo que se desloquem com uma densidade, né, do ambiente lá 800 vezes mais denso do que do ar, blá, 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 blá. O segundo animal mais econômico, em geral, cada um no seu quadrado, né? Não é ser humano nadando, tá? Porque a gente não foi feito para nadar. Com todo respeito ao professor Flávio, sabem que até... Não, acho que vocês não sabem, mas eu gosto, adoro a natação e tal, mas a gente tem essa questão. A natação, então, os animais aquáticos são os mais econômicos e depois são os animais aéreos, que também tem essa coisa. A gente pensa, o problema do ser humano para voar, né? O sonho de Leonardo da Vinci, a gente precisa de potência para se alçar. Mas tudo bem, os animais voando, eles são mais econômicos em geral do que animais terrestres. Tá? O animal terrestre são os que são menos econômicos, gastam mais energia por metro percorrido. Tá?
E o aquático é o mais econômico. Só para quebrar um pouco com essa ideia, porque não é tanto isso, é muito mais como o design do corpo vai fazer com que permitam eles, e os peixes são muito bons em se locomover, inclusive os peixes usam energia elástica, o pessoal também geralmente não entende isso, mas usam durante aquele movimento deles, eles conseguem fazer um meio lá de locomoção que tem. Mas depois a gente vai entrar mais nisso. Mas é só para quebrar com essa ideia de que, às vezes, por ter mais arrasto, então a gente vai ser... Não, não é bem assim. Embora o ser humano, sim. O ser humano, quando nada, é menos econômico do que ele mesmo caminhando ou correndo. Tá? Isso é verdade. Porque nós não fomos feitos para nadar. Tá? Bom, voltando para o problema agora do VO2 máximo, gente. É isso que eu ia dizer para vocês. Não tanto o que é certo e o que é errado, mas o que a gente aprende com isso. A resposta mudou hoje. Hoje eu não posso dizer mais tão categoricamente que corredores têm maior VO2 que ciclistas. Tem vários ciclistas que estão tendo uns VO2 muito grandes, então não dá mais para generalizar. Eles meio que variam e às vezes até se repete ali os VO2 em média, se assemelham, tá? E alguns ciclistas até aumentam. O que mudou de 30, 40 anos para cá, gente? O volume de treino de ciclistas tem aumentado enormemente. Se vocês forem ver hoje, tá? Assim, de novo, sempre em provas meio parecidas, que é difícil, né? Porque tempos de prova que sejam semelhantes e tal. Mas, em geral, o ciclista, tá? De distância, vamos chamar assim, ele treina de 2 a 3 vezes mais em volume do que corredores. Os corredores têm um problema que tinham lá 30 anos atrás e ainda tem hoje, que é o limite de lesões, né? Esse é um problema da eficiência de transmissão, né? Corredores têm esse problema. Cada passo nós temos um impacto que é muito grande. O ciclista tem menos. Não quer dizer que o ciclista não tenha lesões. Os ciclistas têm de joelho, por exemplo, mas é numa frequência muito menor do que de corredores. Corredores continua uma grande epidemia. Hoje, os estudos epidemiológicos em corredores mostram assim, frequências de casos de lesão muito altas, mesmo com toda a ciência e a tecnologia que se tem ainda. Tá? E aí isso limita um pouco o volume deles, a ponto disso aí, dos corredores de mesmo nível que ciclistas treinarem 2 ou 3 vezes menos, né, em volume. Ou seja, o ciclista, embora tenha menos volume envolvido, eles treinam muito mais. Tá? E o volume de treino continua sendo um aspecto importante, embora não seja o único, tal, mas isso tem ajudado eles também a ter VO2, ter feito essa mudança aí nos últimos 30 anos, em relação àqueles estudos mais antigos, em relação a hoje. Tá? Entenderam? Tranquilo até aqui? Sim, eu ia te comentar que os Forrest Gump aqui de Tramandaí, né? Eu estou em Tramandaí, muitos deles se lesionaram e acabaram indo para o ciclismo, né? Pela questão do impacto e tal, mas daí eles reclamam que não estão perdendo peso como perdiam com a corrida. Ô, Tati, deixa eu fazer uma nota de rodapé para o Guilherme, né? Ô, Guilherme, eu tenho os grupos que eu corneteio direto, né? Aí eu tenho 2 grupos que é direto, é Marombeiro e Forrest Gump. Os Forrest Gump eu digo que é os caras que começaram a correr e não pararam mais, só correm. Tá? O Léo Ribas chama de ajuntamento de gente, não é grupo de corrida. Eles se juntam e saem para correr, qualquer coisa, né? Então lá, é tipo uma religião e tal. Aí eu digo que é problemático porque não usam bem a ciência do treinamento, assim, né? Embora seja legal, porque os caras estão lá junto, tudo, não, usam pouco, assim, a ciência do treinamento físico, tá? Mas é esse caso aí, esse é um exemplo, né? E quase sempre o que limita os caras é que nem marombeiro, quase sempre só para só diminui carga quando lesiona, né? Quando sente muita dor ou lesiona. Que eu disse, né, que Deus colocou isso por causa dos maus professores, né, de educação física, e criou isso. Pelo menos dói e de algum jeito o cara baixa a carga. Mas tá, gente, então a gente tem essa questão, tá? Isso mudou ao longo dos anos. Ok, agora vem a segunda linha de estudo que eles fizeram, tá? O que eles fizeram? Primeiro era cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu corredor na esteira, ciclista no cicloergômetro, nadador lá no swimming. Agora, o que eles fizeram? Eu vou direto para o exemplo mais claro, tá? Naquela época, lembrem sempre, o corredor tinha maior VO2. O que eles fizeram? Eles pegaram o corredor e aplicaram o teste de VO2 máximo no ciclismo.
E naquela época existia dúvida, que hoje não se tem, mas naquela época tinha. E aí, o corredor que tem o maior VO2, fazendo no cicloergômetro, vai ter maior VO2 do que o ciclista? Hoje a gente sabe que é óbvio que não. O ciclista tem maior VO2 no cicloergômetro, que é específico para ele. Só que naquela época não se sabia. Então, o corredor, embora tivesse um maior VO2 no seu, né, ergômetro, quando ele foi para o cicloergômetro, ele diminuía o VO2 máximo dele. Era menor do que do ciclista. Isso mostrava uma especificidade, adaptações periféricas, né, que explicam o porquê que eu não posso passar 3 meses correndo se eu sou nadador. E aí eu estou falando de alto nível, né? Não existe, só se tiver coisas de lesão, aí é outra coisa, tá? Mas em treino normal, ninguém mais fala disso. Isso é história antiga, né? E, bom, mas nos serviu para entender um pouco sobre essas restrições ligadas à especificidade. Então, não adianta só melhorar VO2, eu tenho que ter sempre pensando já específico para potencializar esses ganhos de VO2, também com as adaptações periféricas. Né? Tata, só para complementar o que tu falou aí, também acho que é do McCarthy, acho que é de 78 ou 79, eu não me lembro, aquele estudo que ele complementou esses dois que tu falou, né? Que ele pegou os ciclistas lá e os nadadores, ele fez o VO2 máximo dos dois grupos, montou um treinamento de corrida baseado no VO2 máximo dos dois e depois fez novamente o VO2 do corredor, né, na esteira e o do nadador na piscina, e viu que o do nadador, o período que ele passou treinando a melhora da capacidade aeróbica na corrida, não teve melhora nenhuma, enquanto que o corredor teve, né? Então, acho que esse é o terceiro dele, assim, que fecha bem essa questão da especificidade, né? Isso aí, isso aí. No segundo, aqui eu estou dizendo só dos modelos mais observacionais, né? Depois teve esses estudos com treinamento desse mesmo grupo aí e foram confirmando tudo essas questões, né? Então tá, a mensagem. Agora então aí nesse segundo exemplo já confirmou que existiam problemas de especificidade, né? Resumindo, eu teria que treinar específico para ter ganhos. Agora de novo, eu estou falando do alto rendimento, né? Lembrem que aí vem o papo, bom, mas se fosse para a saúde, não seria um grande problema mudar o... Bom, isso aí sim, aí entra as questões de lesão que a Tatiane colocou. Não muda nada no mundo dos Forrest Gump e ir para o ciclismo. Tá? Continua treinando, que bom, né? Aí tem outra conotação. Tá? Mas tem que lembrar, mesmo assim, que quando eu for avaliar eles, mesmo que seja para a saúde, eu tenho que lembrar que se eu não avaliar bem específico, eu não vou saber bem toda a adaptação que ele teve. Eu vou saber de forma geral, que pode me ajudar, mas eu não vou saber o todo, né? Porque eu deveria avaliar um pouco mais específico ao que ele está treinando, mesmo para a saúde, para saber a real adaptação que ele teve, né? Ele vai captar também a parte periférica, digamos assim. O último exemplo que eu queria dar aqui, gente, é de um estudo da Silvia Pogliaghi, uma professora que eu conheço há muitos anos, lá de Verona, sou uma querida, assim, e tem uma linha muito legal com metabolismo e tal, exercício. Ela tem um estudo que eu sempre uso, antes de conhecer ela, eu já usava, e depois, né, fiquei feliz de conhecer a figura, né, que era o seguinte, o estudo dela pegou pessoas inicialmente sedentárias, tá? Treinamento aeróbico, treinos de 3 vezes por semana, por 12 semanas, se não me engano. Era uma coisa assim, modelinhos curtos, 3 meses ali de treino. Era entre 2 a 3 meses, foi curto, tá? Mas é um modelo que muita gente usa em fisiologia. E o que ela fez com esses caras inicialmente sedentários? Tá? 2 grupos equilibrados, pegou um grupo e treinou aerobicamente só com cicloergômetro, tá? Bicicleta ergométrica, ok? O outro grupo treinou só com ergômetro de braço, tá? Que é aqueles pedais, que é a coisa mais chata do mundo, vocês já fizeram. Tá? O cicloergômetro também acho chato, mas tá. Ela controlou muito bem o treino, tá? Fez testes de VO2 máximo, determinou limiares, treinou em percentuais de limiares específicos para cada ergômetro onde se treinava. Um treino muito equilibrado, até se tem gente, se vocês quiserem saber mais sobre como controlar treinos e tal, e sobrecarga de treino aeróbico, assim, esse estudo é muito legal, mostra um exemplo, um padrão ouro, assim, do que dá para fazer. E o que ela fez também? Aí que está o diferencial que ela testou a especificidade. Ela avaliou os 2 grupos nos 2 ergômetros, no pré e pós-treinamento.
Botou os dois grupos a fazer um teste de VO2 máximo no ciclo ergômetro e no ergômetro de braço. Tá? Que resultado saiu? Obviamente que o ergômetro que avaliava onde foi treinado teve melhor resultado. Tá? E deu uns números bonitos, assim, por isso que eu gosto de falar, porque nos ajuda a decorar. Vamos pensar assim, ó, o grupo que treinou no ergômetro de braço, treinou aerobicamente só naquele ergômetro de braço, que era pedal fazendo isso aqui, aquela coisa chata lá, melhorou 20% o seu VO2 máximo, que é bem esperado. Tá? Em caras sedentários, a longo prazo, dá para aumentar muito até. Eu vi um outro estudo lá que mostrava até 90%. Mas em 2, 3 meses é normal esse ganho inicial, que é bastante coisa, 20%. Tá? Melhorou 20%. Agora, esse grupo que treinou no ergômetro de braço, quando foi testado no ciclo ergômetro, no ergômetro na perna, né, essa adaptação foi pela metade. Eles melhoraram o VO2 deles também, fazendo perna, mesmo não treinando perna. Passaram lá 3 meses sem trabalhar perna, só braço. E o ganho foi de 10%, foi pela metade. Tá? E o mesmo foi igual nos grupos contrários. Ou seja, o grupo que treinou perna, quando avaliado no braço, o ganho foi pela metade. E foi nessa mesma casa, de 20% do ganho foi em perna, porque era específico, e 10% de ganho no braço. Tá? Porque aí está a mensagem. Existe algo central, sim. Né? Quando eu treino outra coisa lá, eu tenho uma transferência, porque eu tenho adaptações centrais, né, do sistema cardiovascular, né, central, até neural, né, sobre o exercício. Cada vez a gente vê mais importância dessa parte neural. Mas, claro, que isso pega nesse modelo aí de membros diferentes, foi na casa de 50%. Né? De novo, se eu quiser avaliar bem, eu tenho que fazer no meu modelo, no meu, digamos assim, no ergômetro específico, né, do que eu treinei. Tá? Então, foi nessa casa, 20% de adaptação no ergômetro específico e metade no ergômetro com membros diferentes. Isso aí é muito legal, porque isso nos dá até luz assim, sobre treinos, por exemplo, para atleta paralímpico, para sujeitos com lesão, né? Membro inferior tem lesão, faz treino com membro superior, tem algum ganho central, né? Tem adaptações, mas a gente tem que saber que tem esses percentuais. Depois a coisa fica mais complicada quando a gente pensa em segmentos. Por exemplo, eu sei que o Álvaro gosta muito de dar esses dados máximos, assim, mas que fecha com essa ideia do volume muscular. Os atletas hoje que têm maior VO2 máximo encontrado aí, tem um caso do remador, mas até está em discussão, mas em geral são os caras do biatlo ou do esqui cross-country, tá? E tem sentido, porque são exercícios que usam musculaturas propulsivas muito intensas dos dois membros superiores e inferiores, tá? E não é por acaso que os VO2 máximo em média são maiores e é onde se encontra valor muito alto, por causa, de novo, do volume muscular utilizado e intensidade que são utilizados. Tá? Eles usam bastões e tal. A gente usa, BRL, muito esse raciocínio para pensar as adaptações com a caminhada nórdica, que usa bastões. Sim. E tal. Né? Isso é interessante. Ok, gente? Dúvidas? Tá. Vamos pensar assim, esse é do ponto de vista metabólico. Tem outro ponto de vista que é óbvio, né? Que é até da nossa primeira análise, que é do aspecto cinemático. Tá? Significa isso, eu tenho que, para executar um exercício, ele tem que ser semelhante do ponto de vista da técnica geral. Tá? Na minha graduação, no mestrado, eu estudei com o professor Cruel o potencial do uso do jogging aquático, tá? Que se chama na literatura de deep water running ou aquajogging, a corrida em piscina funda, a tradução, assim, mais uma das que se usa. Tá? Eu vou chamar de jogging aquático a partir de agora, tá? Porque foi o termo que o professor Cruel utilizou, ele que trouxe para o Brasil essa técnica, inclusive. Entre outras coisas, o professor Cruel trouxe a hidroginástica também, né? E é super interessante. E aí eu fui estudar esse aspecto. Eu estava no jogging aquático, só que eu tinha interesse de estudar em atletas. Tá? Comecei a ler relatos que tinha casos de atletas que usavam bem isso. Né? Mas eram sempre relatos que a gente chama na ciência de anedóticos, que é um nome bonito que a gente diz assim, ó, que não está nada comprovado na ciência, mas que a galera na prática está fazendo e está dando resultado. Esse é o nome elegante que a gente chama. Tá? Um caso desses era do Joaquim Cruz,
né, tinha relatos, né, em revistas de divulgação, ele mesmo contando a história com o treinador dele sobre o treino dele anterior à medalha olímpica de 84, dos 800 metros, que entrou na história do atletismo. Ele teve uma lesão no joelho, resumindo um pouco assim, teve uma lesão no joelho e começou a treinar dentro d'água, né, porque sabia de alguns outros casos de caras que tinham usado. Por exemplo, o Scott Powers, o recordista da milha, tinha usado isso também. Mas sempre relato prático, né? O que ele começou a fazer? Ele treinava quase todos os dias da semana, era 4 a 5 vezes por semana, nas sessões que treinava 2 vezes por dia, que era quase todos os dias. Ele treinava uma sessão do dia dentro d'água. Isso para recuperar da lesão. Mas ele gostou tanto disso que manteve isso. E ele treinou até próximo da Olimpíada na piscina funda, tá? Com esse flutuador, e deu o que deu, ganhou a medalha de ouro. Claro, aí quando eu peguei esse material, obviamente que fazendo raciocínio científico, né, a gente não podia dizer que foi o jogging que ajudou. Precisa de um estudo para avaliar isso. E eu fui atrás disso, fui tentar organizar um estudo mais controlado para poder ver o papel dessas experiências boas, porque não tinha nada, tinha muita coisa com fisioterapia, né? Porque é quase que óbvio, né? Os caras em recuperação, quando estão, imagina, numa piscina funda, sem impacto, com flutuador, claro que permite muito mais movimento em fases de recuperação do que outros movimentos terrestres, coisas assim, tá? Mas eu queria ver, era na realidade do treinamento, não só para recuperar a lesão, mas no dia a dia, se isso não ajudava, já que as lesões eram tão grandes no corredor. Bom, fizemos um estudo cinemático primeiro, foi trabalhos da minha iniciação científica, onde a gente verificou que a corrida em piscina funda, o jogging aquático, tinha bastante diferença com a corrida em esteira. Tá? Vou dar 2 exemplos, 2 casos, assim, só para ter uma ideia do que é mais importante. Assim. Nas intensidades baixas de corrida, tá? Ritmos extensivos, rodagem, que os corredores chamam e tal, a amplitude de movimento era maior dentro da água, era muito grande dentro da água em relação à corrida terrestre. Tá? Inclusive, depois vai aparecer no meu estudo de mestrado que o ganho de desempenho com a corrida com o jogging aquático, no grupo que adicionou o jogging aquático, né, a gente testou na pista o desempenho, foi acompanhado de uma melhora de comprimentos de passada, que a gente supõe que possivelmente seja porque eles treinam um bom volume com uma amplitude de movimento maior dentro da água. Isso possa ter ajudado numa transferência de técnica e tal. Isso nunca foi testado até hoje, foi só uma suposição para explicar esse resultado. Mas, claro, acima de tudo, é importante saber que o comprimento de passada de quem treinou dentro da água aumentou na pista, tá? Em relação a quem não adicionou esse treino. Ok. Outra diferença básica é que, conforme aumenta a intensidade de esforço nas corridas, a gente sabe que terra aumenta as amplitudes, na esteira, no solo, né? Vai aumentando o ritmo, vai aumentando o comprimento, vai aumentando as amplitudes angulares de membros inferiores. Dentro d'água acontece o contrário, vai aumentando o ritmo de intensidade e o movimento vai ficando mais reduzido, vai aumentando a frequência de passada e as amplitudes de movimento vão sendo reduzidas. Tá? Então, isso é uma mudança de controle motor importante, né? Ou seja, isso, de certa forma, feria o princípio da especificidade. Tá? Mas isso estudos observacionais, comparativos, um contra o outro, o mesmo grupo, ponto. Bom, o que a gente fez depois? No mestrado, eu vou fazer o treinamento. Eu vou adicionar 30%, eu vou, na verdade, substituir 30% do treinamento terrestre, eu vou substituir por água. Vou fazer todo um sistema de controle dessa transferência. Então, eu tive um grupo que eu vou chamar de, entre aspas, controle, que vai treinar tudo em terra, e o outro grupo, que eu vou chamar de experimental, vai modificar 30% do treino deles, vão botar tudo dentro d'água. Tá? E vai aparecer essa adaptação que eu falei para vocês. Né? O desempenho vai ser melhor no grupo que treinou com esse 30% dentro d'água e aliado ao aumento do comprimento de passada. Ou seja, mostra que é útil, tá, gente? Até, assim, depois de alguns anos, essa dissertação caiu no Lume, no nosso sistema, e eu tive contato de alguns treinadores, até mais do que do Rio Grande do Sul. Teve um cara de Brasília, isso é engraçado, o cara, durante uns 5, 6 anos seguidos, todo dezembro, ele me ligava para agradecer. Ele descobriu meu número e me ligava. Uma vez eu estava no aeroporto, indo para a Itália,
e ele me pegou lá e sempre me contava o que tinha feito e como a dissertação tinha mudado a vida lá do grupo deles de corredor. Dizia ele, é uma coisa que eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas dizia ele que ele nunca mais tinha tido lesão depois que adicionou a corrida em piscina funda. Eu acho muito estranho, num grupo de corredores, ele tinha mais de 50 caras correndo, que ninguém tem a lesão. Mas se reduziu, eu já ficava muito feliz, tá? Porque ainda hoje é um grande problema em corredores, né? O nível de lesão que esses caras têm é uma coisa tremenda. Tá, é uma coisa que limita os treinos dele. Inclusive, a discussão de 2 horas de corrida tem muito a ver até com a massa corporal, né? Os caras mais longilíneos, é o padrão queniano, tem muito a ver com essa questão de suportar peso no impacto, que tem a ver com a economia de corrida também. Tá? Mas muito ligado a ter menos impacto, que possa gerar menos lesão por causa da quantidade de carga que esses caras têm de forma repetitiva, né? É que na realidade, né, Tata, se tu for ver, o grande problema do esporte hoje, do treinamento, é o controle da carga, né? É como tu manipula essa sobrecarga para que não haja uma incidência muito grande de lesão. Eu não acho que seja tão absurdo, porque se tu pensar que o impacto que vai gerar na corrida em piscina funda é bem menor do que o impacto, por exemplo, numa pista normal, e isso vai ter uma influência direta na sobrecarga que o atleta vai ter, eu acho que é bem possível, né? Que, na realidade, a gente tem uma ideia de lesão um pouco diferente do treinador que está ali, né? A lesão que o cara fala, lesão, é aquela que o cara fica 3, 4 dias sem treinar, perde muitas sessões de treinos que vão ter uma influência muito grande na resposta ao treinamento, né? Porque treinar com dor nesse nível, dependendo do nível do atleta, é normal. Então, essa questão da sobrecarga e qualquer treino que ele possa, né, diminuir essa sobrecarga e essa quantidade de sobrecarga que o atleta vai sofrer e diretamente diminuir ali, como é que eu vou dizer, o cara está sujeito à lesão, é importante. A carga mecânica, né? Reduzir mantendo a fisiológica, assim. Essa a ideia. Essa era a nossa ideia, mas assim, tá, esse é o fator a favor, né, que o Berriel resumiu bem, assim, né, e aí continua esse problema, porque o nível de evidência de estudo epidemiológico é muito alto, assim, né, o que eles reduzem de carga. Se tu for pensar, isso que tu estava pensando é mais ou menos que nem aquelas esteiras sem gravidade hoje, né? Na realidade, o que logicamente não igual, mas assim, que tem um objetivo semelhante. Cara, e hoje, agora aqui, quando eu estava com a seleção adulta, que a gente ficou fazendo uns amistosos antes da VNL ali no Rio de Janeiro, no centro do COB, tem umas 8 daquela esteira ali. E os caras treinam ali para diminuir sobrecarga em corredor, maratonista, cara que está voltando de lesão que não pode. 8 esteiras antigravidade? Aquelas com aquela borracha aqui na cintura? Isso, aquela que até assim, tu deve ter umas 8 ali, eu acho. Meu Deus, aquilo é muito caro, era meu sonho ter. Eu acabei de editar um artigo dos gringos lá que fizeram 5 anos depois de eu ter o que eu queria fazer, mas não tinha dinheiro, eles fizeram o estudo, mostrando algumas coisas, assim, mostrando vantagem, mas é bem isso é nesse caminho aí. Ali no CT do time Brasil tem 8, eu acho, 8 ou 10, eu não me lembro agora, mas são bastantes, assim. Meu bastante Deus. Eu com uma, meu Deus, a gente faria uma festa, tá louco, me dá uma pena, cara, dessas coisas que a gente não... é uma pena do Brasil, cara. Mas é interessante saber, mas ele está nessa linha, A gente quis fazer com o Rodrigo da Rosa e depois ele mudou a linha dele do doutorado, Berriel, mas a gente quis fazer, ao invés de fazer a corrida em piscina funda, testar o próprio ciclismo como uma maneira de dar carga sem o impacto, né? Mas que teria sido melhor se tivesse a esteira com o anti-G, que seria mais específico, né, do que o ciclismo. Mas a gente queria testar isso porque a gente acha que tem esse déficit, que daria para fazer um pouquinho, uns 20%, de carga sem impacto, né, no ciclismo, que isso traria uma vantagem para os corredores, né? Mas não fomos para outro lado, essa pergunta continua atuando, e eu já falei com vários caras que estudam isso, grupos fortes, que estão que nem nós, estudando essa mecânica energética de corrida, e o grande problema deles ainda é básico, que a gente poderia resolver, que é o acesso aos atletas, que foi o que eu sofri no meu mestrado. É ter caras que queiram mudar a carga de treino deles para testar isso, né, no mundo real. Aí teria que tentar com os caras de menor nível. Mas a pergunta persiste, né? Ninguém ainda está em aberto, assim.
Bem interessante, cara, bem interessante. É bom saber até 8 esteirinhas dessas. Daria para fazer um estudo até com treino mesmo, né? Com 8 dá perfeito. Mas vamos lá. Legal, cara. Agora, claro, gente, eu sempre gosto de falar que no mundo real do treino tem seus prós e seus contras as coisas, né? A corrida em piscina funda, por exemplo, tem uma certa dificuldade pelo acesso à piscina, tá? De novo, eu sei que temos, mas é mais difícil. Vou dar um caso para vocês. Quando eu terminei meu mestrado, os atletas do Léo tinham dificuldade de treinar na própria piscina da Sojipa, eram todos atletas da Sojipa, e vários não tinham acesso à piscina por regras lá do clube, aquelas políticas lá dentro que não conseguiam. Então, eles vinham treinar na Exefid, isso já complicava para eles, porque era um local a mais para treinar e tal, e às vezes restringia mesmo o uso. Tá? Mas tem esse potencial aí que é bem legal, que ataca o problema da especificidade também. Daqui a pouco fazer uma coisa um pouquinho diferente, mas que ajude bastante. Tá? Muito bem, gente. Essa questão que tu falou, né, Tata, dos prós e contras de tu ter, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração o tempo todo, né? Quando a gente está planejando um treinamento, a gente tem que ver que tipo de estrutura a gente tem para poder aplicar, né? Não adianta eu criar um tipo de treinamento muito mirabolante que utiliza um monte de coisa e não tem essa estrutura, né? Então, isso é importante, né? Se eu não tenho, por exemplo, uma piscina funda para tentar evitar sobrecarga, eu vou ter que tentar achar alguma outra maneira que eu consiga reduzir isso, né? Isso aí, cara. Isso aí. Muito bem, gente. E aqui aí demos esse exemplo. Por exemplo, outra coisa que nós testamos nesse mestrado virou um estudo lá da iniciação científica do Marcelão até. Nós publicamos na Revista Brasileira de Biomecânica. Naquela época a gente sonhava que ia ser internacional, mas nunca alçou voo. Mas foi um trabalho bem legal. Que foi assim, a gente fez um teste de efeitos de fadiga no pré e no pós-teste. Nós botamos os caras para fazer um teste de 500 metros e avaliávamos no início do teste e depois no final do teste máximo, nos 450 metros, onde eles estavam em fadiga, e confirmamos com lactato e tal. E a gente avaliava como mudava a técnica, porque a nossa questão era ver se a adição da corrida em piscina funda podia trazer algum prejuízo para a questão essa da geração de força rápida, né, no ciclo alongamento e encurtamento ali. Então, a gente avaliou alguns aspectos da corrida na pista mesmo, bem realista, digamos assim. E deu resultados bons. Quem treinou dentro d'água melhorou da mesma forma os padrões de corrida do que o outro grupo. Tá? Então, não é que melhorou mais, mas não prejudicou e manteve ganhos assim, para aquele parâmetro. Tá? Mas ali a gente avaliou também, porque tinha que testar até onde, né? Aí que vem a questão. A corrida em piscina funda termina com aquela questão do ciclo alongamento e encurtamento. O padrão neuromuscular é bem diferente, foi o que o Nilson viu aí num trabalho, um grupo bem forte aí, escandinavo. Tá? Então, esse aspecto também tem que pesar. Mas, no fim das contas, é lembrar sempre o que vale mais. Nós temos que lembrar do desfecho, né, principal, que é os desempenhos a longo prazo, as adaptações crônicas ligadas ao desempenho final dos atletas, né? E, nesse caso, mostrava coisas positivas nesse exemplo que eu dei, né? Tá? Bom, gente, demos esses exemplos aí. Então, eu tenho que também entender como é a coordenação neuromuscular, os aspectos cinemáticos e metabólicos. Mesmo sendo diferentes, eu tenho que jogar sempre com essa dualidade de algo um pouco mais básico, menos específico, e algo mais específico, e depois um segundo período mais específico. Lembrem sempre disso. Não há receita de bolo, obviamente, para treinamento físico, vai depender de muita coisa. Vou dar um exemplo, tá? De manhã, um aluno me perguntou, professor, mas e aí a caixa de areia serve ou não serve para jogador de futebol? Aí eu disse, gente, eu não vou ter uma resposta só. É claro que pode ajudar. Agora, de novo, os excessos que a gente já pode evitar. Vou dar um caso para vocês. Isso é uma coisa muito antiga, mas lá na época do Pelé, os europeus diziam que o segredo dos jogadores de futebol era porque o time do Santos treinava na areia. Mas não tinha nada a ver, porque até parece que a areia mesmo do Santos, lá das praias de Santos, não servia para aquilo. E não faziam isso, eles faziam um monte de outras coisas, assim, e tinha outras questões que explicavam essa melhora de desempenho. Mas de novo, claro, se o jogador de futebol fizer só treino na areia, vai ter problema. Tem os estudos do Markovic que mostram que testes de saltos, desempenhos de salto, eles são muito melhor transferidos, os treinos, quando são executados na grama do que na areia, porque a especificidade de jogador de futebol é na grama.
Agora, isso não quer dizer que tu não possa usar a caixa de areia, claro, aí entra a ideia do treinador, ele relacionar aqueles 3 aspectos de força, velocidade e resistência e ver onde encaixar esse treino de areia. Daqui a pouco pode ser um treino ainda na base geral e depois leva para o específico, com treinos mais específicos para onde ele precisa, tá? Mas não tem uma regra geral que diga agora não existe mais isso. Não, eu tenho que ver bem o que eu tenho à disposição e o que me traz de adaptação. E aí eu vou jogar com essas 2 predominâncias, do geral e do específico, né? Dentro daquilo que se costuma fazer, do que está dando certo naquele esporte, tá? Mas lembrem de manter essa dualidade, porque às vezes tem gente que fica dizendo, não, mas agora não existe mais, faz qualquer coisa que dá certo. Não, não é bem assim. Existe ainda algumas dualidades, tá? Essa daí, por exemplo, de algo mais específico levando para algo mais geral para algo mais específico, né? Por exemplo, jogador de futebol continua treinando na sala de musculação, mas claro que ele treina já com muito mais treino, com volumes voltados para aquilo que ele precisa também. Tem muito mais treino com elásticos, com resistências externas, com situações de vai e vem, maior intensidade, etc., que vão fazer essa transferência melhorada, né? Pensando em 30 anos de treinamento assim nesses esportes, né? O Danley, tu levantou a mão, cara, já baixou. Estava falando agora sobre essa treinamento geral levando para específico, e aí eu tenho uma dúvida com coisas que também já vão se relacionar à minha pesquisa de TCC. Por exemplo, vou trabalhar tentando nessas 12 semanas, né, que é mais ou menos o padrão ali de estudo para se fazer, por exemplo, quero aprimorar a habilidade de equilíbrio. O mais correto seria eu começar trabalhando com exercícios de modo geral, ou já introduzindo desde o início esses exercícios somente específicos. Por exemplo, a minha pesquisa vai se voltar para o balé clássico e preparando o equilíbrio de olhos fechados. Vai ser a dificuldade assim que os bailarinos vão ter. Eles vão fazer as aulas com exercícios de balé clássico e com outros exercícios específicos, não propriamente da técnica, mas de olhos fechados, tentando fazer a comparação de antes e depois na plataforma de força, etc. O mais adequado é iniciar, por exemplo, com esses exercícios mais globais ou direto, por exemplo, com os exercícios específicos, quando é algo muito, muito pontual, assim. Ô, Danley, primeira coisa, tá? Eu não conheço bem sobre treino de bailarinos, assim, e teria, se eu te dissesse com certeza é um ou outro, eu estaria mentindo para ti de certa forma, porque primeira coisa eu teria que conhecer um pouco das experiências que têm sido feitas e da literatura que trata isso. E eu não sei mesmo, eu declaro a minha ignorância assim sobre isso. Agora, o que eu posso te responder, tá? Que eu acho que é mais seguro, assim. Primeiro, assim, eu acho que hoje, desde do período de base, tu tem que começar também tem que ter sempre um percentual de coisas já específicas. Hoje em dia não existe isso de o cara passar 3 meses, 2 meses fora do balé ali, eu não sei qual é o nome do espaço da barra, não, né? Tem um nome lá. Do local de vocês específico. Tem que estar sempre com algo específico, tá? Agora, claro, por exemplo, treinos na musculação, etc., podem ser muito úteis. Pode ser muito úteis, né? Obviamente, não vai ser treinos que eu uso, por exemplo, para... Isso eu tenho certeza que não, que é para levantador de peso, coisa assim. Não pode, porque, entendeu? Porque vocês têm também até perfis antropométricos que são específicos, tá? Então, não sei te dizer com certeza, mas o que eu posso te dizer sim é que vai ter um percentual, predominâncias de coisas um pouco mais afastadas daquela prática que vão te levar depois para o período específico para te fazer ganhar. Depois, para responder exatamente isso, eu teria que estudar bem mesmo. O que é que tem sido feito, quais são os gestos específicos, e até uma coisa que é importante, tá? Eu sei que vocês, por exemplo, têm a questão performática, que não todos os bailarinos fazem a mesma coisa. Se eu estiver enganado, tudo bem, muda tudo. Tá? Mas eu acho que, mesmo se fosse igual, também teria que ser, porque cada um vai ter sua individualidade. Mas quase sempre não. Vai ter o cara principal que vai fazer os gestos mais difíceis, vai ter outro que vai ter gestos menos difíceis e outros que vão ser mais
acompanhante, tem um outro nome para isso, né? Mas é que nem... assim, ó, é um pouco que nem do futebol que se discute há muito tempo. Hoje em dia, tu tem que periodizar específico para a posição, tá? Então, isso é outra coisa que tu vai ter que verificar também. Que vai levar aquele específico, vai depender também do que ele realmente vai precisar fazer. E aí, dali, tu vai puxar para trás o que tu precisa fazer de base, tá? E aí vai sair treinos mais individualizados, por aí vai. Mas eu te responderia só até aí, depois eu teria que dar uma estudada mesmo. E isso serve para um monte de modalidades, né? Ô, Tata, eu queria dar uma complementada, assim, do que tu falou, também concordo muito com o Tata, né? Eu acho que é difícil fazer uma avaliação, assim, sem ter um conhecimento prévio, né, do que é, assim, tu falando, eu imagino mais ou menos o que seja, mas, afim, na realidade, o cara teria que ver. Mas, de uma maneira geral, cara, tem algumas coisas que elas não mudam, assim, muito, né? Elas normalmente, independente da modalidade ou do modelo de treinamento que tu vai fazer, ela começa de uma forma geral, é mais no geral, no global, e vai indo, né, mais para o específico. Da forma como tu falou do equilíbrio, né, a gente tem que pensar que o equilíbrio ele também é uma manifestação específica, mas que tu precisa de uma coisa, como é que eu vou te dizer, de uma preparação anterior para aquilo ali, né? E, na realidade, é a questão de identificação, né? As mesmas coisas que o Tarta falou aqui em relação à especificidade metabólica de ativação muscular e de cinemática para a tua amostra e para os bailarinos, eu imagino que ela deve ser feita, deve ter alguma coisa na literatura que vai te indicar um caminho a seguir, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com voleibol, então faço a minha preparação física voltado com o que tem na literatura de voleibol. Se eu fosse trabalhar com futebol, ia ter que ver o handball, outra modalidade, né? Então, eu imagino que deva ter na literatura. Eu nunca li nada, mas já vi que tem artigos que falam disso, mas eu acho muito pouco provável que tu já vai entrar numa coisa específica direta do que tu quer lá. Eu acho que tu vai ter que ter um momento global de adaptação, até porque é um modelo, eu imagino que seja um modelo de treinamento que tu vai propor em que esses atletas os bailarinos, eles não estão adaptados àquilo ali, então eu imagino que, independente do que possa ser, e vai muito disso que o Tarta falou, de ter uma especificidade muito característica ali dos bailarinos, ele vai partir de um global para um específico, né? Não, o que vai determinar, às vezes, é o quanto que vai ter de período para um, para outro, o que vai ter de transição, que quando eu escutar tá falando uma coisa muito importante. A gente pensa em global uma coisa que não tem nada a ver com aquela modalidade ou aquela atividade fim, né? Que eu digo, né? Por exemplo, jogador de voleibol tem que jogar voleibol, o bailarino tem que dançar, o atleta de toda modalidade tem essa modalidade. Mas hoje, quando a gente fala em global em geral, a gente já fala num tipo de exercício que seja de transição para o específico, né? A gente nunca parte de uma coisa que é totalmente fora da realidade do que aquele nosso atleta precisa. Então, eu acho que tu vai ter que acabar te dedicando um pouquinho mais a isso, porque deve ter na literatura, com certeza, alguma coisa que te indique um caminho a seguir nesse sentido aí. Outra coisa que eu poderia adicionar, Danley, assim, uma coisa que acho que dá para, eu acho que sempre conta, assim, é tu saber do histórico do atleta, e essa que é a dificuldade de vocês, para quem vai começar a periodizar, então, a gente sempre tem menos chão firme, né? Agora, uma coisa interessante é tentar entender um pouco do histórico dos caras, e se tu já passou por um treino com eles, ficar atento e avaliar o máximo possível, para saber no próximo, quando for periodizar o próximo, já saber de coisas. Vou dar um caso, assim, lesão específica, assimetrias que podem trazer prejuízo, né? Numa ação, o cara tem que fazer com a esquerda e com a direita e tu vê que tem um desequilíbrio. Ali tu pode regular treinos que já ajudem. Os desequilíbrios musculares, que o BRL faz muito bem isso há muitos anos. Ele avalia desequilíbrios musculares e a gente pode fazer isso, não precisa só de dinamômetros ou cinético, a gente tem até os testes funcionais que nos ajudam a entender algumas coisas. E até a prática mesmo, né? Que tu vê, olha, o cara tá precisando, mas aí tu tem que registrar em algum lugar para o próximo ano, na parte de base,
tentar dar uma ajustada naquele ponto fraco dele, para ir para o específico um pouco mais preparado. Essas coisas te ajudam a definir também as coisas de periodização, assim, né? Fica por aí. Feito, gente. Acho que sobre especificidade é isso. Tem mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Então, vamos encerrar por aqui. O papo foi bom. E é legal que o BRL, a gente tem sempre 1000 exemplos, né, BRL? A gente vai puxando aí, tá louco. Aí o limite é o tempo aqui da gravação. Se deixar, a gente vai longe. Mas é bem legal, tá, pessoal? Vamos manter aí o estudo. Quem não me respondeu o trabalho ainda está em aberto. E a última coisa que eu queria avisar aqui, que fique até o registro, é que tem uma seleção do professor Cruel na sexta-feira, às 16h. Tá? Eu vou botar aqui no meu chat o e-mail dele. Ele me pediu para as pessoas que têm interesse de trabalhar no grupo do professor Cruel, o GEPAT, Grupo de Pesquisa em Atividades Terrestres e Aquáticas, que mandem para esse e-mail aqui que eu vou mandar para vocês. Espera aí. Ele tem uma seleção às 16h, aí vai ter mais informações lá, tá? Mas, de qualquer jeito, ele tem 2 linhas fortes, que é com exercícios aquáticos e com treinamento de esportes de alto nível, que a gente até colabora junto nisso, né? Junto com o BRL, no vôlei, no futebol e na corrida, tá? Deixa eu botar aqui no chat o e-mail dele, gente. Aí vocês... Ele pediu para quem tiver dúvida que escreva para ele aí, que mande mais coisa para ele. Mas a ideia é essa, e aí ali depois tem os horários, tem horários obrigatórios, quem tiver interesse aí, tá? Que fale com ele aí. Tá bom, gente? Feito, então, vou parar de